depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Porque então frequentemente eu me referia a mim mesmo como o Filho do Homem. Fiz estas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era a de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade 6, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna 7 a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu, ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nestas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão. Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Jósefo na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Jósefo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Jósefo pode ter se referido a algum outro Jesus. Mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os 6 Mt. Embroidery of Truth. Romanos nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergidas 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era um Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era.
Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinavam e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos, e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus, e gentios também, não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje, que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era um Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua www.cartasdecristobrasil.com.br, traduzido por Almenara Editorial. Todos os direitos de tradução ao português reservados. Consulte para fazer uso do conteúdo em publicações impressas ou digitais. www.almenaraeditorial.com.br 9. Tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. 8. Poderia-se dizer que eu era agente do povo. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando.
É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me excitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que sem dúvida nenhuma devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado a minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido como uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo.
Continuei, e sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto fui levado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido seu ser. www.cartasdecristobrasil.com.br Traduzido por Almenara Editorial. Todos os direitos de tradução ao português reservados. Consulte para fazer uso do conteúdo em publicações impressas ou digitais. www.almenaraeditorial.com.br 11 Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui levado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi, lúcida e claramente, o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental. Era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante 9. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir, e muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência e era o poder criativo de ambas, mente universal divina mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma era possível para os profetas acreditarem em, e falarem da, ira de Jeová, ameaças e castigos, e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana.
mas percebi que estas imagens mentais eram mitos. Elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar, seus cientistas modernos as chamam de células, em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía minha atenção. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo desde a menor entidade célula, dentro dos sistemas viventes até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra, e, portanto, o padrão da consciência, permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver então que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de, e ainda estava dentro, deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta, o tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi, com mais clareza ainda, que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis, governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, e as características do poder criativo em si, são os seguintes, eu os traduzo para o seu tempo presente porque estes princípios são eternos. 1. A natureza do poder criativo é crescimento.
Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas, quando estava no deserto, via a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente, da seguinte forma. À medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades 10. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Via as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor, as pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira 10 mt. Fulfillment of need. E do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais, se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligente e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui levado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente e universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso, que tem dado à criação sua forma individual e ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração.
Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos! Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue até os olhos e o cabelo. A única diferença entre estas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda a certeza, o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra, imagem dos mundos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. 8. A característica inerente ao poder criativo inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida, uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. 9. As características inerentes ao poder criativo inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi, em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, o resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto 11, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava e era um com o céu e as estrelas. E, o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai, poder criativo era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente.
Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no canais purificados em instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. Isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que apesar de seus erros, ele é com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo o mais de que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava a luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo o ser, o Criador e ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso Pai poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação porque enfim eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres, oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Estes impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura quando você estiver melhor preparado para compreender isto. Foi-me mostrada esta vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, via a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente, em seguida, ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado desta visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação-rejeição 12. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores. Ganância, 12NT. Bonding Rejection. www.cartasdecristobrasil.com.br. Traduzido por Almenara Editorial. Todos os direitos de tradução ao português reservados.
Consulte para fazer uso do conteúdo em publicações impressas ou digitais. www.almenaraeditorial.com.br 17 Agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é um poder da consciência criativa no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações, que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio 13. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina, e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedi-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal, e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição, física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você, meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente é 13nt. Freyville. www.cartasdecristobrasil.com.br Traduzido por Almenara Editorial. Todos os direitos de tradução ao português reservados. Consulte para fazer uso do conteúdo em publicações impressas ou digitais. www.almenaraeditorial.com.br 18 Coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesmo e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si 14, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai poder criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade.
Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto devia ser simples, pensei, a pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano, a respeito de mim mesmo e dos meus desejos, tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento